Introdução do teste VI. O teste VI foi desenvolvido pelos militares dos Estados Unidos na década de 40, com o objetivo de proporcionar ao técnico de campo uma solução viável e eficiente para a localização de falhas em componentes eletrônicos. Levar em conta os fatores limitantes como a falta de documentação e a necessidade da reparação de placas eletrônicas. Atualmente essa técnica é conhecida como análise de assinatura analógica. Trata-se de uma excelente técnica para a localização de defeitos sem a necessidade de esquemas eletrônicos, documentação e alimentação da placa. Essa técnica é muito eficaz para placas que não podem ser alimentadas por motivos de segurança. A técnica consiste em enviar um estímulo de forma de onda aplicada através de uma resistência limitadora de corrente. A impedância característica é mostrada através dos eixos X e Y, onde X é o eixo da tensão e Y é o eixo da corrente. Os estímulos geralmente são gerados por um sinal sinoidal. Para os componentes que dependem de frequência, como capacitores e indutores, sua impedância dependerá da frequência do sinal injetado. Assim, torna-se necessário o uso de uma fonte com vários tipos de frequências diferentes para testes desses componentes. Para conseguirmos uma forma de onda razoável, a tensão e a resistência deverão ser ajustadas para a mesma ordem da magnitude do dispositivo que está sob teste, uma vez que os dois formarão um potencial divisor de tensão. Portanto, com o uso dessa técnica, uma ampla gama de dispositivos podem ser testados. O equipamento possibilita o ajuste da resistência para a limitação da corrente. Para entender as curvas, devemos saber que os diferentes componentes montados em diferentes configurações produzem diferentes curvas em função do fluxo de corrente, tensão e frequência do sinal que são injetados. Um curto-circuito, por exemplo, se mostra com uma linha vertical devido ao fluxo de corrente para qualquer tensão teoricamente finita. Em um circuito aberto temos uma linha horizontal porque a corrente será sempre zero, independente da tensão aplicada. A curva gerada de uma resistência pura é uma linha diagonal devido à corrente proporcional da tensão aplicada. O valor da resistência afeta a angulação da reta. Com uma maior resistência, a curva ficará mais horizontal. Deve-se ajustar a impedância do teste VI para angularmos a curva. Uma boa seleção de resistência faz com que a curva fique em 45 graus. Uma diferença em sua angulação durante um teste comparativo em uma placa para reparo poderá lhe indicar uma diferença de resistência. A curva VI de um diodo de silício pode ser identificada com facilidade. A parte vertical do gráfico mostra a zona de polarização direta. A tensão de ativação também pode ser observada. A queda de tensão na parte horizontal da curva onde o diodo não conduz como efeito de um circuito aberto. Os defeitos dos diodos podem ser facilmente detectados por um desvio dessa característica. Por exemplo, um diodo que apresenta uma fuga terá uma curva na região inversa similar à de um resistor. Os diodos Zener conduzem em mais direções. A característica da corrente direta é similar à de um diodo convencional. Na característica inversa, é possível verificar zona de Zener no momento que aumentamos a corrente, tornando a tensão fixa. Um diodo Zener danificado não terá a tensão Zener bem definida, onde na parte horizontal da tensão inversa mostrará a fuga similar à de um diodo. Para os capacitores, a curva característica é quase um círculo perfeito, que se pode obter alterando frequência e impedância para valores apropriados. Tipicamente, quanto maior a capacitância, menor a impedância e a frequência para o teste. Um capacitor com fuga gera uma curva inclinada, isso se dá à resistência efetiva que é gerada em paralelo com o capacitor. Os transistores bipolares possuem curvas características similares ao de um diodo quando medimos entre base emissor e entre base coletor. Se medirmos entre emissor e coletor, a curva seria como um circuito aberto. Nesse caso, podemos utilizar um gerador de pulso para que possamos aplicar uma tensão de polarização na base do transistor. Deste modo, poderemos observar a comutação do transistor. O gerador de pulso pode ser utilizado em transistores de RF muito sensíveis, tiristores, triags, entre outros. Transistores com fuga podem ser facilmente identificados com a diferença entre as curvas boas e ruins. Essa técnica pode ser aplicada tanto para componentes discretos quanto para circuitos integrados e conectores de placas montadas. Podemos hoje atingir equipamentos de até 2048 canais para a realização dos testes. O VI tradicional permite que os técnicos e engenheiros encontrem falhas como componentes com fugas, danos internos e falhas catastróficas que podem acontecer nos terminais dos componentes. Vale ressaltar que algumas falhas podem ser encontradas somente em determinadas frequências, além de curtos e circuitos abertos.
A melhor forma de diagnosticar uma falha com a técnica VI é mediante a comparação, onde ajustamos os números dos pinos que mediremos, além dos parâmetros de frequência, tensão e impedância. Desta maneira, todos os canais do sistema estarão configurados da mesma maneira, facilitando a análise do operador. Pressionamos o Start para iniciar as aquisições. Uma vez que as curvas de uma placa boa são capturadas, poderemos armazená-las para que possamos efetuar as comparações futuras. A comparação é efetuada em cada pino, apresentando a percentagem do resultado e também o resultado de passa ou falha. Para uma maior cobertura em circuitos integrados, pode-se utilizar a função Matrix VI, que nada mais é do que o VI tradicional, com a diferença de não necessitar de uma referência específica no circuito para aquisições de curvas. Assim, cada pino do circuito integrado será utilizado como referência. Como exemplo, temos um componente de 14 pinos, 14 curvas serão geradas em cada pino, totalizando uma quantidade de 196 curvas VI. Com essa técnica, temos uma análise mais profunda. Assim, é possível alcançar defeitos mais complexos, como falhas por descargas eletrostáticas, elevação de temperatura e sobretensão causando falhas nas estruturas internas do componente. É um bom método também quando não encontramos facilmente a referência de terra. Utilizamos a mesma filosofia do VI tradicional, alterando frequência e tensão, mas sem a necessidade da referência de terra. Uma vez que as curvas VI são capturadas, podemos salvá-las e utilizar para uma futura comparação com o componente suspeito, tendo como respostas resultados de passa ou falha. Com todas as informações que obtivemos sobre a técnica de localização de defeitos VI, é importante sabermos as diferenças de curvas de uma placa em bom estado e outra que está sob teste. Em situações reais de reparação, os componentes estarão interconectados uns aos outros, assim gerando uma característica VI composta pela característica de cada componente que estará sob análise. Na maioria das falhas em placas ou componentes eletrônicos, tais como circuitos abertos, curtos-circuitos ou alteração nas impedâncias dos componentes, serão facilmente detectados pela análise VI. Com essa técnica é possível analisar todos esses defeitos de uma maneira rápida e segura, sem a necessidade de muito conhecimento técnico.